Tava conversando com uma colega da faculdade outro dia, e aí eu falei dessa questão de eu ter um canal de estudos e ter o Instagram de maquiagem. E se você for parar pra pensar, é muito difícil alguém ter os dois, né? Às vezes o youtuber ou ele tem o mundo voltado pra maquiagem ou o mundo voltado pros estudos, e no meu caso é os dois. E aí eu conversando com ela, aí ela olhou pra mim e falou assim: Não, mas você é nerd, mas você é bonita. Eu nunca vi um nerd bonito. Ai, Nicole, adoro tu. Gente, ela, altos papos com ela. Mas enfim, o assunto do vídeo de hoje não é nem sobre a Nicole, nem sobre o fato de eu ser uma nerd bonita. Vim contar um pouquinho pra vocês como eu estou estudando nesse primeiro semestre da minha faculdade. Pra quem não me acompanha no Instagram, @MagdaCristina_YT, eu tô sempre postando algumas ceninhas estudando, fora os study vlogs, e vocês me perguntam muito como tá sendo o meu método de estudo, até porque no início desse ano eu fiz um vídeo falando sobre métodos de estudo e como você pode encontrar a melhor forma pra você estudar. E eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, até mesmo pra vocês se inspirarem e ver se esse método que eu tô fazendo funciona ou não. Eu estou no primeiro semestre de Direito na Universidade São Judas Tadeu, sou apaixonada por maquiagem, sou apaixonada por educação, tenho 18 anos e o meu nome é Magda Cristina. Fundamental 2, eu estudava de um jeito completamente diferente do que eu estudava no meu ensino médio, e no meu ensino médio eu estudava de um jeito completamente diferente do que eu estudo na faculdade hoje em dia. Isso é pra comprovar que a nossa cabeça vai mudando e como a gente absorve as coisas também vai mudando. Então, às vezes você estudava de um jeito quando você estava no seu Fundamental 2 e você continua estudando daquele jeito no ensino médio e não funciona mais, porque a sua cabeça evolui, as matérias mudam, o jeito como você precisa absorver essas matérias mudam. E aí você precisa mudar o seu método de estudo. E no meu caso, eu passei a fazer algumas coisas que eu via que algumas amigas minhas faziam e que eu vi em study vlogs, tanto americanos quanto brasileiros. Inclusive eu tô vendo vários vídeos americanos com várias dicas. Por mais que eu não seja fluente em inglês, é bom que eu também estou treinando meu inglês pra poder trazer um conteúdo diferenciado aqui pra vocês. E no meu caso, o que eu começo a fazer? Eu primeiro começo a passar toda a matéria limpo, sem ouvir áudio da aula. Normalmente eu percebo que os universitários escutam muito o áudio da aula de novo, e eu percebi que pra mim não funcionava. Eu escutava, demorava o dobro do tempo. Por exemplo, na minha faculdade eu tenho 2h30 de aula sem pausa. Então, é um áudio de 2h30. Por mais que o professor demore uns 15 minutinhos pra começar a aula, ainda assim é um áudio de 2h15 pra você escutar tudo de novo. E aí eu perdia muito tempo, quando eu via, eu tava 4 horas estudando a mesma matéria, eu falei assim, não gente, não é possível, não dá. Então o que eu faço? Eu faço todas as anotações, tudo que eu preciso anotar, eu vou anotando no podre mesmo, ou eu vou digitando, ou eu anoto na caneta que eu digo, é o iPad e a caneta. Eu peguei até algumas aqui pra poder mostrar nesse vídeo pra vocês. O que é doutrina, pra quem não tá na faculdade e não sabe o que é? Doutrina é basicamente como se fosse uma apostila, só que pra universitário e no estilo de livro. Os livros quem escreve normalmente são considerados como doutrinadores. Então, por exemplo, para a Teoria Geral do Direito, eu gosto de usar esse livro aqui. Meu professor usa ele como uma apostila. É isso que a gente sente, que ele está seguindo a aula com base nesse livro, que é do Alisson Mascaro, é a Introdução ao Estudo do Direito. Então, enquanto eu vou passando a matéria limpo, eu vou lendo o livro, ou eu leio antes ou depois, vou grifando as partes que são mais importantes para poder passar para o meu livro, ou eu faço anotações no livro mesmo, e vou passando pro meu caderno. Isso aqui ficou muito mais eficiente pra mim e eu não demoro tanto, eu vou bem mais rápido fazendo isso do que eu escutar o áudio da aula tudo de novo, fora que eu absorvo melhor a matéria. Também eu pego explicações a mais, às vezes o professor não citou uma coisa ou outra, que o doutrinador cita, então isso é muito interessante. Essa aqui é pra Introdução ao Estudo do Direito. Eu tenho 2 matérias na faculdade, obrigatórias assim, que é a Teoria Geral do Direito, que envolve Filosofia, Sociologia e Teoria Geral do Direito. Tenho Relações Trabalhistas e Seguridade Social, que eu percebi que trata bastante questão trabalhista. Questão trabalhista é óbvio, né? Porque é o nome da matéria. Mas trata muito essa questão do direito. Falou de algumas coisas de direito empresarial, mas eu já também vi um pouquinho de civil dentro dessa matéria. Então eu tô curtindo. Eu também uso esse daqui pra Introdução ao Estudo do Direito, mas é muito difícil eu usar. Faz tempo que eu não uso. Inclusive, esse livro é da faculdade. Eu não comprei. Aquele outro eu ganhei do meu irmão, tá, gente? Desde que eu entrei na faculdade, eu não comprei um livro. Uma pausa nesse vídeo pra poder dizer que sim, eu já comprei sim doutrina pra faculdade, pra poder estudar pra faculdade.
É que já faz um tempinho que eu já gravei esse vídeo, se eu não me engano, eu gravei esse vídeo no finalzinho de março, início de abril, e nesse meio tempo eu comprei 2 doutrinas, uma de Direito do Trabalho, do professor Sérgio Pinto Martins, que eu vou até mostrar pra vocês que eu tenho a doutrina da faculdade, e também comprei uma de Direito da Seguridade Social, também do mesmo autor, da edição de 2020. Comprei esses dias e em breve eu vou mostrar lá no meu Instagram pra vocês, então se vocês quiserem conferir, não se esqueça de me seguir por lá, que inclusive essa semana teve post todos os dias. E para essa matéria de relações trabalhistas e seguridade social que eu falei pra vocês, eu uso essa doutrina aqui, que é do Sérgio Pinto Martins, que é Direito do Trabalho. É uma doutrina gigantesca, como vocês podem ver. Esse livro também é da faculdade e eu gosto muito da didática dele. Eu posso fazer um vídeo no final do semestre sobre todos os livros que eu usei durante a faculdade para estudar. É só vocês deixarem aqui nos comentários que eu já me preparo para poder fazer esse vídeo. E eu evito ver videoaulas, porque assim, quando a gente tá no ensino médio, a gente é muito dependente de videoaula. Eu sou prova viva disso, tudo via videoaula. Meu terceiro ano do ensino médio foi um cursinho online, porque eu não tinha tempo pra um presencial, e um presencial é muito mais caro. Mas assim, quando eu saí do meu ensino médio pra ir pra faculdade, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Assim, dá pra você levar a sua faculdade inteira vendo só videoaula? Dá. Mas, querendo ou não, o material escrito, os livros, a doutrina, elas são muito mais confiáveis e são muito mais eficientes em questão de conteúdo. Porque, pensa comigo, eu posso fazer um vídeo explicando a matéria, fontes e princípios do direito do trabalho, por exemplo. Mas se eu falar alguma coisa errada, o que eu tenho a perder? Nada. Agora, se sair alguma coisa errada na doutrina, além de sujar o nome do autor, suja o nome também da editora. Então é muito mais difícil sair coisas erradas na doutrina. Fora que a prova da OB em concurso vai ser tudo pra você ler. Então é bom que você já treina certa resistência de... Se você fez Enem, se você se preparou pro Enem, você treinou essa resistência de ler tudo. É o esperado. Você foi diretamente pra faculdade por um outro meio. É bom que você já vai treinando essa resistência de ler bastante, até porque quando chegar na prova você vai precisar ler. Então não tem escapatória. E pra finalizar, eu faço exercícios. Normalmente na doutrina tem exercícios e meus professores também passam. Eu tenho um professor que ele é de teoria geral do direito. Um abraço, Camilo. Mas enfim, esse meu professor de segunda-feira, normalmente ele posta formulários no meio da aula pra gente fazer. É bom que a gente, aprende e já vê se a gente entendeu realmente aquele conteúdo ou se vai precisar aprofundar mais depois. A última aula dele, ele deu um exercício pra fazer e eu fiquei perdidíssima. Então ele posta esses formulários, então eu estudo por esses formulários. E na doutrina também tem uns formulários. Essa doutrina aqui do Sérgio Pinto Martins, qual é a editora? Editora Atlas. Se vocês quiserem me patrocinar, eu tô aceitando porque eu tô fazendo uma baita propaganda de vocês nesse vídeo. Aqui, no final dos capítulos dessa doutrina, por exemplo, tem uns exercícios. Então eu sempre tento fazer esses exercícios. Não é sempre no dia que eu faço, eu demoro um pouquinho pra fazer, às vezes eu faço só no final de semana, mas tem esses exercícios da doutrina e os meus professores de relações trabalhistas também passam questões fixadoras. Normalmente não é pra gente entregar, é como se fosse uma lição de casa do ensino médio, só que não é pra entregar. Gente, falei na Nicole, ela me mandou mensagem. Então eu estudo por tudo isso, passando a matéria limpo enquanto eu leio a doutrina, evito videoaulas e faço exercícios. E exercícios é muito importante, gente. Tanto pro seu ensino médio quanto pra sua faculdade, é o que mostra se você entendeu mesmo aquele conteúdo ou não. Fora que eu também explico matéria pras minhas amigas sempre que elas pedem e precisam de ajuda. E aí eu tento explicar pra elas da maneira mais simples possível, pra que elas possam entender e também que eu possa compreender o que eu estou falando. Bom, agora de resumo. De resumo, eu tenho algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Vou começar com o meu caderno de resumo, que é esse aqui, que é o caderno inteligente. Eu já tenho um box aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um review mesmo desse caderno, contando o que eu acho, o que eu deixo de achar, enfim. E aqui eu coloco todos os meus resumos. Aí vocês me perguntam, Meg, se você passa matéria limpa, por que você não passa diretamente pro caderno? Porque, primeiro, eu gosto de ter tudo no iPad. Até porque, pelo fato de, aonde eu estiver, eu posso consultar. Então fica mais fácil. E porque se eu for passar as coisas a limpo pro meu caderno inteligente, eu vou gastar muita folha. Muita mesmo. Eu escrevo muito. Enquanto eu abro aqui, eu vou deixar um videozinho passando pra vocês verem. Essas minhas anotações são anotações de um dia só. Então, a cada título que vocês verem e as folhas passando é de um dia. Então, vai umas 3, 4 folhas só de um dia só. Então, e as folhas desse caderno inteligente são caras.
Então eu prefiro passar diretamente pro iPad. Mas enfim. E para os meus resumos eu uso o método Cornell de anotações, porque eu acho que fica mais organizado, eu consigo sintetizar melhor a matéria. Deixa eu pegar um que esteja completo. Porque alguns dos meus resumos não estão completos, tá faltando o resuminho de baixo. Mas uma coisa que eu comecei a fazer também foi fichamentos, ó. Então, isso aqui foi da minha apostila que meu professor fez, de Sociologia. Eu tava vendo Bauman, ó. E sim, eu ainda uso aquele método das 2 colunas. Eu uso esse método desde o 2º ano do ensino médio, eu não consigo trocar por outro tipo de anotação. E aqui o que eu disse sobre o método Cornell. Eu divido a folha colocando 4,5 cm desse cantinho e o resto da folha para anotações. Então, desse lado aqui eu faço as minhas anotações. Aqui, normalmente, eu coloco artigos. Mas nessa matéria que ela é mais... Ela não tem tanto artigo assim pra colocar, eu sempre coloco às vezes definições ou alguma observação. Aqui, por exemplo, você vê essa parte aqui, parece ensino médio, né, gente? Mas início de faculdade sempre parece um pouquinho com o ensino médio. Normal, tá? Se sua faculdade, no início dela, tá parecendo ensino médio, você tá pensando em trancar o curso, fique em paz, porque todo início de curso parece ensino médio. E aqui embaixo, que é essa parte aqui de baixo, deveria ter dos 2 lados da folha, mas eu faço de um lado só. E nessa parte de baixo aqui eu faço um resuminho, que é um textinho, resumindo tudo de uma vez, assim, um texto corrido falando sobre tudo o que tem no resumo. Isso é bom pra eu ver se eu tô sabendo realmente sintetizar a matéria. E também é bom quando, sei lá, eu só quero fazer uma revisão rápida, eu só leio esse pedacinho aqui. É maravilhoso. Fora que eu coloco esquemas também, isso aqui foi sobre monarquia absolutista. Eu fiz numa folha... Essa folha aqui é folha sem pauta. Ela é aquelas folhas lisas, olha. Então esses esqueminhas, principalmente quando... Isso aqui foi passado numa videoaula. Essa videoaula eu tive que ver, porque o professor passou. Por exemplo, essa matéria aqui que foi sobre texto constitucional de 1988. Eu coloquei as definições, né? As coisas que eu precisava saber. E as leis aqui do lado. Então é assim que eu uso meu caderno de resumos. Mas eu também uso fichinhas para alguns temas. Não é para tudo que eu faço ficha, eu só faço fichas quando eu quero aprofundar um assunto que eu percebi que eu não entendi muito bem direito, ou quando eu quero fazer a definição de alguma coisa. Então, por exemplo, essas fichas maiores aqui, essas fichas são de 8x5, se eu não me engano. Vou deixar as medidas na tela para vocês, porque eu não tô lembrada de qual é a medida certinha. Algumas eu fiz pra resumo, por exemplo, essa daqui foi resumo, foi introdução à sociologia que eu tive. Mas depois disso eu comecei a fazer só pra temas específicos e temas que eu queria me aprofundar, entender melhor, ou que eu fiquei com dúvida e eu acho melhor revisar só aquele ponto. E as últimas fichas que eu uso são essas daqui, que são pequenininhas, e eu uso elas mais pra artigos e conceitos importantes. Aqui tá escrito artigos e atrás conceitos. E aí já fica até uma dica pra vocês, independente de você estar no ensino médio ou na faculdade. Eu coloco o que eu quero saber aqui, medida provisória, e aqui atrás eu coloco a definição. Tem de artigos também, olha, fiz do primeiro artigo do Código Penal, tem esse aqui que é o artigo 194 também da Constituição Federal. Mas enfim, fazer esse vídeo pra mim foi muito interessante, eu gostei bastante, até porque é bom pra vocês verem a maneira como vocês gostam de estudar, e o que funciona pra vocês ou não. Talvez esse vídeo ajude vocês. Se ajudar, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal pros próximos vídeos. Eu tô postando vídeo 2 vezes por semana. Uma na terça, mais ou menos pra segunda, e outro na quinta. Então fiquem ligadinhos. E me segue lá no Instagram, que toda quarta-feira no meu Instagram tem interação nos meus stories. Eu abro a caixinha de perguntas e vocês mandam as perguntas que vocês têm sobre o mundo estudantil e afins. E é isso. Um queijo pra você. E se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Falou e fui!